Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos fazer uma leitura aqui no capítulo 4. Versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Encontramos aqui o quê? Encontramos aqui realmente uma súplica, uma insistência. Eu rogo a você, como um pai pedindo um filho. Meu filho, eu peço a você, né? Um pai que está pedindo, insistindo com o filho. Então, rogar é suplicar. Então, o apóstolo Paulo está dirigindo ao povo de Éfeso, daquela cidade, daquela igreja que estava na cidade de Éfeso, está fazendo uma súplica a este povo, pedindo a ele, insistindo, como um pai insiste com um filho para que tome uma direção certa na sua vida. Então, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E agora, versículo 22, esse mesmo capítulo 4, versículos 22, 23 e 24, diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, ao comportamento passado, né, vos despojeis, chamando para despir do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, tire de vocês aquelas práticas dos desejos do engano, coisas que corrompem a alma de vocês. É isso que ele quer dizer, que vos despojar é tirar desse velho homem, daquele comportamento antigo que vocês tinham quando vocês não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus, então está chamando para uma outra forma de vida, né? E versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, um novo caminho para você que agora se achegou a Jesus. Para você que veio a Cristo, você tem uma opção melhor do que aquela que você tinha no passado, quando você vivia entregue a si mesmo, fazendo apenas a vontade da sua carne e a vontade dos seus pensamentos. E até quando a Bíblia irá chamar o povo de Deus para viver nessa vida de transformação, nessa vida realmente de santificação? Até quando Deus continuará insistindo conosco, nos chamando para o bem, deixando de lado ao mal, porque é despir do comportamento errado e revestir de um novo comportamento. Esse é o chamado desse texto aqui. Até quando? Então nós olhamos para responder essa pergunta no versículo 13, desse mesmo capítulo 4. Olha o que diz o versículo 13. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. O que é perfeita varonilidade? Há um homem perfeito, né? Há um ser humano perfeito. Mas quem é esse ser humano perfeito? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos crescendo, crescendo, crescendo. Qual é o limite? O céu é o limite. O limite é o caráter do Senhor Jesus. Então, enquanto estivermos nessa vida, estamos sendo chamados para crescer. Há espaço para você crescer. Você nunca sabe tudo. Você pode aprender. E se você realmente abrir o coração para Deus, o Espírito de Deus estará conduzindo você para fora de você mesmo. Estará salvando você de você mesmo. Estará transformando a sua vida. Não deixando você entregue a si mesmo. Porque deixar você entregue a si mesmo é um sofrimento muito grande. Nós, por causa do pecado, nós temos uma tendência à autodestruição. O ser humano se inclina para destruir a si mesmo, para o mal. Fazer mal a si mesmo, fazendo mal aos outros, fazendo mal a si mesmo. E Deus vem nos chamando para nos salvar disso. E Ele nos chama para abrir o coração, olhar para Ele, para que possamos crescer
até a estatura do caráter, da beleza, da santidade do Senhor Jesus. É o que Ele tem para você, é o alvo que Ele tem para cada um de nós, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu estava conversando com uma pessoa, certa vez, e ela me fez uma pergunta: pastor, por que eu não cresço? Ela estava incomodada, e isso é bom. Quando a pessoa está incomodada com o seu estado espiritual, isso não é ruim, não. Então a pergunta daquela pessoa foi essa: mas por que parece que algumas pessoas amadurecem, algumas pessoas estão crescendo na vida espiritual, e parece que eu estou parado? Se elas estão recebendo a mesma coisa que eu, se elas vão no mesmo lugar que eu, qual será o problema comigo, pastor? Por que eu não estou crescendo espiritualmente? Por que eu não tenho discernimento das coisas de Deus? Parece que eu leio algumas coisas e aquilo não faz sentido para mim. Qual é o problema? O que está acontecendo comigo? Então eu creio que nesse texto que nós lemos aqui, nessa carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nesses versículos que nós lemos aqui, nós encontramos uma sinalização para quem de fato deseja crescer. Se eu quero crescer, eu devo olhar, olha o que o texto está dizendo. Será que esse texto tem alguma coisa para me ensinar? Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma exortação a nos despojar do velho homem. Despojar é despir do velho homem e nos revestir de um novo homem. Tirar algumas coisas que não prestam, que não diz respeito à natureza de Jesus. Estou seguindo a Cristo. Antes de conhecer Jesus, eu seguia o meu próprio coração. Eu seguia aquilo que o mundo me ensinou. Eu vivia fazendo os meus desejos, fazendo a vontade da minha carne e a vontade dos meus pensamentos. Eu seguia quem? Eu seguia a mim mesmo, que estava bom para mim. Eu não queria nem saber se Deus gosta ou se não gosta. Eu não estava reconciliado com Deus. A gente vive assim, não é? E vive para se dar bem. O ser humano vive assim, não importa se isso é errado aos olhos de Deus ou não. Então a pessoa vivia, e nisso, com essa atitude, nós trouxemos vários hábitos para nós. Esses são os hábitos do velho homem. Mas se eu quero agora realmente caminhar em direção ao caráter de Jesus, me tornar mais parecido com Cristo e receber as bênçãos dessa caminhada de santidade, eu preciso, na medida que o Espírito de Deus vai me mostrando os meus erros, porque isso é uma obra do Espírito, não é obra nossa, viu? O Espírito de Deus começa a falar com a gente. Na medida que o Espírito, ele não nos acusa, quero lembrar que o Espírito de Deus não é dedo duro, não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo. A palavra diabo significa acusador. É isso que significa esse nome. Ele é acusador. O Espírito de Deus não faz isso. O Espírito de Deus nos dá convicção dos nossos pecados. Apela à nossa consciência. Nos mostra que algumas coisas estão erradas nas nossas vidas. E estando erradas, vão prejudicar a nossa comunhão com Deus. Vai prejudicar o meu relacionamento com as pessoas. E vai prejudicar a minha própria vida. Então o Espírito me mostra as coisas que não convêm para essa minha nova vida. Porque se eu me entrego a Cristo, eu recebo de Deus uma vida nova. Ele perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida. E a partir do momento que Ele me dá uma nova vida, Ele quer realmente que eu comece a proceder conforme essa nova vida. Que o meu comportamento comece já a se tornar cada vez mais parecido com a nova vida que Ele nos deu. Porque essa nova vida é uma posição que Ele nos dá. Ele nos salva e nos dá uma posição. Então Ele espera que a gente vá crescendo, para nos tornarmos conformes a essa posição que Ele já nos deu. Porque salvação é um presente de Deus quando nós nos convertemos. Santificação é outra coisa. Santificação é a medida que nós vamos caminhando em direção a essa salvação que já é nossa, pela fé em Jesus. Então, na medida que você vai procedendo conforme o caráter de Jesus, e o Espírito vai te falando, e você vai dando ouvido à voz do Espírito, você vai crescendo. E para isso, então, você tem que se despir dos hábitos antigos, do velho homem, e se revestir do novo homem, que é conforme o caráter do Senhor Jesus. Então, isso não é outra coisa a não ser procurar se tornar conforme a pessoa de Cristo. Porque se Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, nós somos discípulos dEle. Discípulos quer dizer aluno. Nós vamos aprender dEle. Nós vamos seguir a Ele. E se eu vou seguir a Ele, o Mestre vai falar comigo: olha, José, não é por aí não. Você está acostumado a fazer assim, mas quantas vezes você já fez assim e deu com burro na água? Deu tudo errado. Então não é por aí, meu filho.
experimenta sim. Aí eu vou mudando o meu comportamento. Isso é uma vida cristã verdadeira. Uma vida cristã dinâmica, que tem movimento. Coisas vão acontecendo. Essa é a diferença da vida cristã verdadeira para apenas uma religiosidade morta. Religiosidade morta são aquelas coisas que a pessoa faz por obrigação. Muitas vezes ela assume uma religiosidade por obrigação, vem à igreja, mas no dia a dia aquilo não tem nada a ver com a vida dela. Daqui para fora eu sou dono do meu nariz, faço o que eu quero. Isso é religiosidade morta. Mas vida com Deus é dinâmico. Ele vai falando, aquilo fica aqui. Eu vou pensando no meu dia a dia. Estou cozinhando, estou trabalhando, estou conversando com meus colegas. Coisas começam a mudar. Opa, isso que esse cara está falando aí não faz sentido não. Isso não é de Deus. Opa, peraí. Eu estou com vontade de mentir. Opa, mentir não é de Deus. O telefone toca, eu estou tão ocupado. Fala que eu não estou aqui não. Não, peraí meu filho, não faz isso não. Porque eu aprendi que é errado. Então a gente vai aprendendo que certas coisas não é de Deus. E a gente vai deixando, certo? Deixando essas... E é assim que a gente vai crescer. Se a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito, a gente vai passar a vida inteira dentro de uma igreja e não vai ficar ali marcando passo. E não vai sair dali, né? Não vai experimentar as delícias espirituais de Deus. Deus tem coisas sobrenaturais para nos mostrar. Coisas profundas para realizar em nós e através de nós. Mas nós precisamos de buscar a vontade dele, nos conformarmos à sua vontade. Então, precisamos querer andar com Cristo. Jesus, em Mateus 11, 29, ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é um apelo de Jesus. Quando Jesus faz um convite, não é um convite para a pessoa ficar parada. Ele faz esse apelo em Mateus 28. Venham a mim. Vinde a mim quem? Você que está cansado e sobrecarregado. Você já cansou de si mesmo? Já cansou? Tem hora que nem eu mais me aguento. Então, são esses que Jesus está chamando. Aquelas pessoas que, não, eu preciso de mudar. Eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu estou cansado de eu fazer as coisas por conta. Então Jesus chama essas pessoas. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Por isso que ele chama os cansados. Venham a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu ensino e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. É a promessa dele, mas aprenda de mim, que sou manso e humilde. E aí vem o descanso na medida que você for aprendendo comigo, me dando ouvido, ouvindo a minha voz. Então, meus irmãos, se nós queremos de fato nos revestirmos de Cristo, nós precisamos estar dispostos a identificar o que está tomando lugar do caráter de Jesus na minha vida. E uma das características de Jesus é a humildade. Ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde. Se tem alguma coisa tomando lugar da humildade na minha vida, eu preciso então de descobrir o que é isso. O que está ocupando lugar na minha vida? Um certo senhor chamado L.E. Maxwell, ele disse o seguinte a respeito daquilo que toma o lugar da humildade nos nossos corações. Ele diz o seguinte: muitas pessoas gostariam de saber por que não conseguem vitória sobre o seu orgulho ferido, sua irritabilidade e sua ganância. E o segredo está onde? O segredo não está diante delas, não. Qual é o problema? O problema é que elas fazem habitualmente e secretamente culto ao santuário do altar do eu. O que significa isso? Pessoas que estão colocando o seu eu acima da vontade de Deus. Elas dizem que estão seguindo a Jesus, mas o que elas seguem é o seu próprio eu, a sua própria vontade. Então isso as impedem de se tornarem conformes a Jesus, porque a voz do próprio coração delas fala mais alto do que a voz de Jesus. Elas dão mais ouvido aos seus velhos hábitos, aquilo que ela gosta de fazer, do que aquilo que Jesus está dizendo para ela fazer na nova vida que ele tem dado a ela. Diz ainda esse homem: externamente elas glorificam a cruz, falam bem da cruz, eu sou de Jesus, aleluia. Mas por dentro delas, internamente, o que elas fazem?
Elas cultuam um outro Deus. Como assim cultuam um outro Deus? É o eu mesmo. O eu dela se torna um Deus, né? E estendem as suas mãos para servir uma vida própria piedosa, mesquinha e mimada. Significando então que o orgulho é o que está no comando. Quem está dirigindo essa vida é o seu próprio orgulho. E esse é o motivo pelo qual a pessoa não cresce. Ela pensa nessas coisas, mas aquilo não entra, não desce no seu íntimo. E nós vamos olhar para isso nessa noite. Vamos olhar para um quadro, agora, uma comparação, que vai nos ajudar a fazer um contraste entre a humildade, que é o caráter, que faz parte do caráter de Jesus, e aquelas coisas que normalmente ocupam lugar no nosso coração e abafam essa característica de Cristo, que é a de ser humilde. Então, uma característica é a humildade. Mansidão, uma característica do Senhor Jesus e que Ele quer para nossas vidas. Ali diz assim, o que é mansidão? Ser submisso à vontade de Deus, ser manso, não ser bruto, evitar violência, edificar, ser uma pessoa sensível aos outros. Isso é uma característica de Jesus. Isso pode se manifestar na sua vida? Pode, pode. Quando a gente vem para Cristo, a gente vem com casca e tudo. É assim mesmo. Vou melhorar para depois eu vir para Jesus. Não tem isso. A gente vem para Jesus do jeitão que a gente é mesmo. E é Ele que começa a lapidar as nossas vidas. E para isso Ele começa a falar conosco. Está aqui a característica de Jesus. Mas olha o que ocupa o lugar disso nas nossas vidas. A ira, isso é parte do orgulho. Se o lado de cá é a humildade, o lado de lá é o orgulho. O orgulho se manifesta a ira. A pessoa mostra-se descontrolada, com crises que a levam a gritar com os outros ou a se calar, a fim de não permitir que os outros consigam o que elas querem. É aquela pessoa que faz chantagem com os outros. Grita ou fica emburrada num canto para conseguir o que quer. Já viu gente assim? Faz chantagem, né? Ou ganha no grito, briga com os outros, fala forte e todo mundo tem que calar para ela. Ou então ela dá uma de coitadinha, fica emburrada, aí todo mundo fica com dó dela e faz. Acontece sempre do jeito que ela quer. Ira. E são atitudes de ira, contrário de humildade. Outra característica, por favor, Lucas. A característica, então, da humildade é a paciência. O paciente, ele é tardio em irar-se. Ele não precisa de resultados imediatos. Ele espera em Deus, porque ele é paciente. Ele não pressiona para se beneficiar. Está disposto a esperar. Ele persevera em fazer o que é certo. Estou na minha casa, estou fazendo o que é certo. Mas as pessoas não estão correspondendo ao certo que eu estou fazendo, mas ela não fica xingando os outros. Ninguém me ajuda, eu estou sozinha aqui. Ela não fica xingando ninguém. Ela continua fazendo o certo e ela espera em Deus, para que Deus mude a situação. Mas por outro lado vem a impaciência. A pessoa não está disposta a trabalhar nos moldes ou nos projetos dos outros. Ela pressiona os outros a se adaptarem a si mesmas. Ela quer obrigar todo mundo a fazer o que ela quer na hora que ela quer. Ela é impaciente. Ela não cede. Ela não trabalha nos projetos dos outros. Quer todo mundo trabalhando nos projetos dela, fazendo do jeito dela. Longanimidade. O que é longanimidade? É estupim comprido. É uma pessoa que não explode rapidamente. Ela demora. É longo ânimo. Não? É uma pessoa que realmente caminha uma outra milha. Ela é paciente para com os outros. Deixa que os outros pensem e ajam diferente dela. Sem ficar constantemente tentando mudar as pessoas. Porque é uma coisa horrível, né? Quando alguém fica ali sempre cutucando a sua ferida, sempre tentando te mudar, tentando te corrigir. Que ela não consegue nada. E o ambiente fica horrível. Fica uma coisa ruim. Mostra que a pessoa não é longânima, porque o longânimo não faz isso. O contrário disso, então, é a intolerância. A pessoa é impaciente, mantém uma lista de coisas más e erradas dos outros, e ela é cheia de preferências, só as suas preferências, e acaba se tornando uma pessoa inflexível. Né? É uma situação assim. E temos mais um quadro, por favor. O humilde. Ele é diligente para manter a paz. Ele trabalha para manter a paz. E ele evita coisas que criem desarmonia.
e busca as coisas que facilitam a paz, que facilitam a harmonia. Isso é aquilo que Cristo pode produzir em nós. Mas, por outro lado, o nosso próprio coração enganoso, ele é faccioso. O que é faccioso? Ele faz partidarismo, ele faz facção, ele quer brigar, ele quer impor os seus desejos. Ele diz ou faz coisas que costumam criar desunião, discussão, contenda. Então eu sou assim, eu me identifico nisso. Eu sou uma pessoa que explodo e fico sempre tocando na ferida das pessoas, aí tudo vira uma confusão tremenda. Eu tenho que avaliar a minha vida. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E para eu negar a mim mesmo, eu tenho que me enxergar. Se eu não me enxergo, como é que eu vou dizer não para as minhas atitudes erradas? Você já viu alguém dizer assim, não se enxerga não, rapaz? Já viu alguém falando com os outros assim? Você não se enxerga não, rapaz? Né? Vê se enxerga, rapaz. Né? Quando quer dizer, você não está vendo o que você está fazendo de errado não, rapaz? Então isso eu tenho que falar comigo mesmo. Porque se eu quero seguir a Cristo, quero ser abençoado por Jesus, Ele está dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a quem? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negue-se as suas atitudes erradas. Aquilo que está tomando o lugar da humildade de Jesus, diga não para isso, peça a Deus de joelhos, ajuda, para que isso seja transformado, superado na sua vida. Então, quando essas coisas de lá entram, a humildade é colocada de lado. Então, o orgulho, ele tem sido descrito como a raiz de todo o pecado. Você quer saber onde brota o pecado na sua vida? Brota na sua atitude orgulhosa, diante das circunstâncias da vida. O orgulho. A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que está cheia de si, não é mesmo? O cheio de si não pode aprender mais nada de ninguém. Ele já sabe, não é? Ninguém ensina nada para ele. Vai falar, eu sei, eu já sei, não precisa falar para mim não. Então a mulher vai falar alguma coisa, não, deixa comigo. O marido vai falar alguma coisa, não, o pai, ninguém pode falar nada. Uma condição na vida para nós crescermos é combater o orgulho, é sermos humildes. O humilde sempre pode aprender alguma coisa a mais, mas o orgulhoso acha que já sabe. Ele não deixa ninguém ensinar, ele está cheio de si, e aí brota todo o pecado. E o orgulho, ele se esconde de maneira sutis nas nossas vidas. A gente tem uma dificuldade muito grande de confessar esse pecado. O próprio orgulho nos impede de admitir que somos orgulhosos. Ele se esconde muito bem dentro de nós. E é difícil a gente dizer. Às vezes a gente fica até com raiva das pessoas se elas mostram para a gente que a gente está sendo orgulhoso. Nós não queremos que ninguém mostre isso para nós. A pessoa diz que eu, orgulhoso? Que é isso? Eu sou humilde, rapaz. E eu me orgulho da minha humildade. Aí você acha, quer dizer, tem noção, né? Não tem noção nenhuma. E o orgulho, então, é o maior obstáculo para a santificação. Um obstáculo tremendo para viver uma vida santa é o orgulho. Porque o orgulho não quer admitir que está errado. A pessoa no orgulho não admite. Ela não vai crescer. Ela não vai caminhar para o caráter de Jesus. Ela não se deixa conduzir. Ela quer conduzir a si mesma. O seu eu é muito grande dentro de si. Então, o orgulho é como um câncer que vai matar a vida espiritual da pessoa. Que se não for combatido, a pessoa não vai crescer, só vai minguar. Vai minguar, vai minguar, vai minguar e vai chorar e vai reclamar da sua situação, vai pular de galho em galho a vida inteira, mas nunca vai encontrar solução, não vai encontrar paz, porque o problema está no seu coração. Um homem chamado Richard Hooker, ele escreveu que o orgulho é um vício que se apega tão rapidamente no coração dos homens, preste atenção, é um vício que se apega tão rapidamente no coração dos homens, que se nós tivéssemos de que nos despir de cada uma das nossas transgressões, dos nossos pecados, com certeza o orgulho seria aquele pecado que nós acharíamos por último. Seria o mais difícil de tirar de dentro de nós. Se você tivesse que tirar do seu coração, se pudesse tirar do seu coração todos os pecados, uma pilha de pecado dentro de você, e você fosse tirando um por um, qual que você ia achar por último? Você ia achar por último o orgulho. O orgulho é que está lá por baixo, bem camuflado, bem escondido. É aquele que você tem mais dificuldade de admitir que tem. Por isso ele se esconde de todas as formas. Ele precisa ser combatido, porque ele está lá bem encalacrado, bem alojado, bem no seu cantinho lá. O orgulho é dessa forma. Brian Whitlow também disse o seguinte: o orgulho
é a raiz de todos os outros pecados. Por quê? Porque ele coloca o grande e inchado eu no centro da nossa vida. O orgulho coloca o eu na frente de tudo, como o centro de todas as coisas. Então, atrás disso vem o quê? O desejo de ser esperto o suficiente para poder dispensar a Deus. Esse é então o início do caminho escorregadio e descendente, conduzindo a um inferno especial de orgulho, onde sempre o eu que está certo. A pessoa se acha o suficiente para não precisar nem da palavra de Deus. Eu sou esperto. Eu não quero saber desse negócio de conselho de Deus, da direção de Deus, não. Eu mesmo dirijo a minha própria vida. Eu, por mim mesmo, me dou conta. E a pessoa, por final, mesmo que ela se declara independente de Deus e de todo mundo, no final, ela acaba, ainda, quando ela se dá mal, ela dá com burro na água, por causa do seu orgulho, ela acaba dizendo, eu é que nunca tive chance. Aí ela se faz de vítima. É orgulho de novo. Não quer admitir que o seu fracasso é culpa dela mesma. Dispensa todo mundo porque é orgulhosa. Quando as coisas não dão certo para ela, ela fica se achando coitadinha. Eu é que nunca tive chance. Nunca fui compreendido. Não é justo. As pessoas nunca me valorizam. Eu tenho o direito de me ressentir contra o universo, porque as pessoas nunca me trataram tão bem quanto eu realmente mereço. Isso não é justo comigo. Então, o orgulho faz isso. A pessoa, por um lado, é arrogante, prepotente, e por outro lado, se faz de coitadinha para justificar o seu próprio fracasso. Não quer admitir, nem de um lado, nem do outro. E C.S. Lewis diz o seguinte, ser orgulhoso significa querer ser sempre mais do que os outros. Eu sou superior. Ser orgulhoso significa ser essencialmente competitivo. Aquela pessoa que fica sempre se comparando com os outros, julgando, condenando os outros. Por que ela quer condenar os outros? Quer rebaixar alguém para ela crescer. Ela está sempre tensa, porque ela é como se estivesse numa partida de xadrez com as pessoas. Sempre pensando numa jogada na frente. Convive com os seus colegas de aula, não tem paz. Não consegue ficar à vontade, está sempre nervosa. Está sempre precisando de ser melhor do que alguém. No seu íntimo ela se sente menos, mas ela tem que provar que ela é mais. E o seu orgulho não aceita ficar no mesmo nível que as pessoas. Costumo pensar que quando eu quero ser mais do que você, eu estou querendo ser mais do que gente. Você é gente e eu sou gente. Mas quando eu quero ser mais do que você, eu estou querendo ser uma espécie de Deus. Eu não posso ser mais do que gente. Eu não posso diminuir, eu não posso fazer você ser menos do que gente. Você sempre vai ser gente. Eu sempre serei gente, sempre serei ser humano, você sempre será ser humano. Se eu quero ser mais do que você, eu quero rebaixar você, eu estou querendo ser uma espécie de Deus. Isso é orgulho, isso é soberba, foi isso que levou o diabo para o buraco. Ele quis ser mais do que aquilo que ele foi criado para ser. Então, ser orgulhoso significa ser essencialmente competitivo. Significa dizer, temos orgulho de sermos mais ricos, mais inteligentes, ou de termos uma aparência melhor do que os outros. Olha aí, a pessoa está querendo ser realmente e se orgulhar daquilo que a sua aparência exterior. Quando o elemento da competição não existir mais, o orgulho também não estará presente. Como é que eu sei então que eu estou sendo humilde? Quando eu fico à vontade com você. Quando eu não estou disputando com você. Quando eu não estou disputando com a minha esposa quem manda mais dentro de casa. Quando a gente está bem. Quando a gente está em paz. Sinal que a gente está sendo o que Deus quer que nós sejamos. Estamos deixando a pessoa ser também o que Deus quer que ela seja. Eu estou respeitando as diferenças entre eu e aquela pessoa. E ela também está me respeitando. A gente pode ser o que a gente é. Crescendo cada vez mais, aprendendo. Mas sem aquela cobrança. Sem aqui um querer mandar no outro, sem um querer forçar a barra sobre o outro. Quando essa competição deixa de existir, o orgulho, então, não está mais presente. Meus queridos, nas suas várias facetas, nas suas várias faces, nas suas várias partes, o orgulho se apresenta de seguinte forma. Existe aí o orgulho da posição. Uma pessoa que se orgulha do cargo que ela ocupa, se orgulha da formação intelectual que ela tem, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Então, existe o orgulho disso, da posição. Mateus 23:6
Nós encontramos ali. O orgulhoso, o que ele faz? Ama o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. O orgulhoso é aquele que realmente quer estar na frente de tudo. Quer ser o primeiro em todas as coisas. Quer aparecer. Quer que as pessoas venham bater palma para ele. E o orgulho das habilidades. O orgulho das realizações. Eu peguei um texto de Daniel, capítulo 4, versículo 30. É um texto, se você abrir a sua Bíblia aí, onde Nabucodonosor, Nabucodonosor foi um sujeito, um construtor, um conquistador, um general. Ele fez muitas coisas. Mas ele olhou para tudo aquilo que ele havia feito e disse assim, olha, e essa não é a grande Babilônia que eu fiz, né, pela minha força, que eu realizei pela minha força? E na mesma hora, diz a Bíblia que ele caiu do cavalo, se tornou como um animal, né? Então, o orgulho se manifesta assim quando você fica se achando que o seu valor depende das suas habilidades, daquilo que você realiza. Existe também o orgulho, o orgulho dos bens materiais, né? O orgulho dos nossos bens materiais. E Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz, olha, digo aos ricos deste mundo que eles não se apoiem nas suas riquezas, não. Se você é rico neste mundo, amém, dê graças a Deus por isso, não tem nada de errado de ser rico, não. Mas não fique se vangloriando pela sua riqueza, não fique se achando melhor do que os outros, porque você tem um pouquinho a mais do que o fulano ali. Isso é bobagem, as riquezas se pedem por qualquer má aventura. Então não são as riquezas que podem realmente te dar sustentação, não. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que temos veio do Senhor, dê graças a Ele. Existe o orgulho também do conhecimento. Aquela pessoa que sabe muito das Escrituras e fica se achando espiritual por causa do que ela sabe. Conversa com os outros, ela quer mostrar o seu conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento ensoberbece. Cuidado quando você é uma pessoa muito conhecedora, até mesmo da Bíblia. Está conhecendo a Bíblia? Amém, graças a Deus. Mas cuidado com isso. O conhecimento pode encher você de orgulho. Você vai se orgulhar da sua sabedoria e vai querer convencer as pessoas de que elas estão erradas e você está certo. Não é por aí, isso é orgulho. Sabe quando a pessoa fica batendo boca de religião com os outros? Discutindo religião, brigando com a pessoa, querendo converter a pessoa para a igreja dela? Sabe o que é isso? Isso é orgulho. O Espírito de Deus não está presente nisso aí. Quando a pessoa está lutando, brigando uma com a outra na religião, não funciona. Não vai, os dois vão sair um com raiva do outro. Deus não está no meio disso. Dois orgulhosos, um querendo dizer que o outro é mais certo. Não funciona também. Então, o conhecer, até mesmo a Bíblia, é bom, conhecer é bom, mas cuidado, esse conhecimento pode encher de orgulho. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Existe também o orgulho das realizações espirituais. O orgulho das realizações espirituais. A pessoa fez alguma coisa e agora ela fica orgulhosa disso. Nós vamos ver aí o texto bem grande, mas é o texto onde os discípulos de Jesus... Eu vou explicar para você o que estava acontecendo aqui. Jesus estava tendo a última ceia com os seus discípulos. Ele estava indo para a cruz. É na Páscoa. Quando ele realizou a ceia, na última Páscoa, ele vai estabelecer a ceia do Senhor. Nós sabemos que naquele dia, Jesus pegou uma toalha, enrolou sobre si, cingiu com a toalha, pegou uma bacia e fez o que mesmo? Lavou os pés dos discípulos. Naquela época, era a pessoa mais humilde que fazia isso. Era o escravo da casa. E aquele escravo mais orelha seca, vou dizer assim. Né? Aquele sujeitinho que era o mais imprestável, considerado assim, o mais baixo dos escravos. Era esse sujeito que lavava o pé dos outros. Porque ninguém gosta de lavar o pé de ninguém, não é verdade? Principalmente naquela época, que andava todo mundo descalço, com o pé todo machucado, relepado, cheio de chulé. Né? Mas lavar o pé de alguém não era uma coisa fácil. E então... Quando Jesus colocou a bacia, só estavam os 12, mais Jesus lá, um ficou olhando para o outro. Oi, quem será? Quem será de nós aqui que ele vai mandar lavar o pé? Eu não sou, ninguém queria, né? É verdade? Ninguém queria ser o mais baixo, ninguém queria ser o mais humilde. O que Jesus fez? Ele mesmo lavou o pé dos discípulos. Lavou o pé de um por um.
Eles ficaram assustados com aquela atitude de Jesus. Mas não entenderam muito bem não. Por quê? Passado um pouquinho, olha o que eles estavam falando. Isso aqui é depois que Jesus já tinha lavado o pé deles. Olha o que eles fizeram. Suscitaram também entre si, ou seja, levantaram entre eles uma discussão. Qual era a discussão? Sobre qual deles parecia ser o... Queriam saber quem era o mais poderoso. Isso é os discípulos de Jesus, hein? Os 12 ali falando. Queria saber quem que era o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como quem? Seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus está dizendo isso. Eu no meio de vocês estou servindo. Eu não sou o maior, em outras palavras. Claro que ele era o maior, mas foi ele que lavou o pé deles. Foi ele que os serviu também. Ele estava ensinando essa lição das pessoas não se orgulharem. Eu sou espiritual, então vou mandar nos outros. Você é espiritual, meu querido? Então você vai suportar muitas vezes as atitudes erradas das outras pessoas. Não vai querer mandar nos outros, não. Você vai ajudar. É como aquele irmão mais velho que troca a fralda dos mais novos. Você vai botar a mão naquelas coisas mal cheirosas lá. Vai limpar a sujeira dos outros muitas vezes. Bondade no seu coração. Isso é maturidade. Você quer ser o mais velho? Você quer ser o maior no meio dos seus irmãos? Na sua casa? Então sirva. Seja como aquele que serve. E aí você vai ter autoridade. As pessoas vão se submeter a você. Porque elas sabem das suas intenções. Você não está querendo ser o superior para mandar em todo mundo ser seu empregado, não. Você está sendo superior porque você está ajudando. E todo mundo vem voluntariamente e quer andar com você. E temos aí também as manifestações externas do orgulho. O orgulho, externamente, o que ele faz com a pessoa? O orgulho leva a pessoa a vangloriar-se. Mateus 23:12, nós encontramos: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas o orgulho faz a pessoa contar vantagem. Isso é se vangloriar. Sabe aquela pessoa que fica sempre contando para os outros? Você viu aquele gol que eu fiz? É chato isso, né? O gente fica sempre contando para os outros, fazendo propaganda de si mesmo. Isso é uma faceta do orgulho. Isso externamente, então, o orgulho leva a pessoa a ter esse tipo de atitude. O orgulho também leva a pessoa a buscar louvores. O que é isso? A pessoa está doida que alguém o elogie. Fica procurando elogio dos outros. Fica fazendo perguntas para os outros na intenção de que os outros tragam elogio para elas. O que a Bíblia diz, por favor? Seja outro que te louve e não a tua boca. Seja um estranho e não os teus próprios lábios. Nunca faça propaganda de você mesmo. Deixe que os outros falem. Se encarregue de viver uma vida correta e deixe que os outros falem bem de você. Mas nunca você fique falando bem de você mesmo ou instigando as pessoas, cutucando as pessoas para elogiar você. Não fique buscando isso na sua vida. Deixe que os outros façam, porque isso é orgulho. E o orgulho está tomando lugar da humildade de Jesus e vai te impedir de crescer, se esse é o seu caso. Nunca você mesmo, sejam os outros que louvem você, que elogiem você. Nunca a sua própria boca. Externamente, então, o orgulho leva a pessoa a aceitar honra e reconhecimento. Né? O que é? Alguém faz um elogio para ela. É isso mesmo, eu sou assim mesmo. Né? Ela se enche de si. Né? Ela não sabe receber elogio. Não é errado elogiar os outros. Mas muito cuidado quando você é elogiado. É nesta hora que você está sendo provado. Como que você age quando alguém elogia você? Você dá glória a Deus? Você pode até ficar alegre com o elogio, não tem nada de errado não. Mas você fica se achando o tal, esse é o grande problema. Diz a Bíblia, como o crisol é para a prata. O que é crisol? Crisol era uma panelinha assim, onde botava a prata e o ouro, e eles botavam fogo por baixo, chamado também de cadinho. É um lugar que eles colocam ali para esquentar o ouro, para derreter o ouro e derreter a prata. Né? Então está dizendo assim, como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Deus prova você
se você é orgulhoso ou humilde, através dos elogios que as pessoas dão a você. Muito cuidado. É aí que Deus está querendo que você conheça a si mesmo, porque Ele já te conhece. Mas para Ele te promover, você tem que ir deixando de lado algumas coisas. Nós vamos crescendo espiritualmente, na medida que Deus vai nos mostrando as coisas erradas em nós, e nós vamos deixando de lado. Elogio a uma hora dessa, onde Deus quer te ensinar alguma coisa. Então, externamente Ele se manifesta dessa forma. Também, a pessoa se torna autossuficiente, né? Ela não deixa ninguém ajudar, ela é dona de si mesma. Ela apresenta também uma falsa modéstia. O que é uma falsa modéstia? É o sujeito que dá uma de humilde, faz uma coisa, como se fosse humilde, como se tivesse uma boa intenção, mas se ninguém elogiar, ele morre de raiva das pessoas. Entendeu? Na verdade, ele fez com segundas intenções. Deu uma de que estava fazendo com boas intenções. Isso é falsa modéstia. Ele fica com raiva quando ele não recebe o elogio. Falsa modéstia. Né? O orgulho faz isso. E por dentro, o que ele causa? Internamente, ele causa uma atitude ímpia no coração da pessoa, uma atitude de desconsiderar a pessoa de Deus. Diz ali, Salmo 10, 4, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele endurece o coração ao ponto de não querer saber das coisas de Deus mais. Não, eu não quero saber disso, é bobagem, isso é besteira, eu faço do meu jeito. Então, ela leva a desconsiderar a pessoa de Deus. Isso resulta no quê? Isso resulta numa pessoa que não permite ser ensinada. Ela não aceita ser ensinada. Diz a Bíblia o seguinte: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a nuca, é o sujeito que você chama a atenção dele, mas é aquele nariz em peça, sabe? Que está sempre estufado o peito e ninguém pode falar nada para ele, ele nunca abaixa a cabeça para ninguém, ele nunca quer ouvir que os outros têm razão e ele está errado. Então a Bíblia está dizendo isso. Um sujeito que toda vez que chama a atenção dele, ele está sempre com a nuca dura, ele não dobra a sua nuca, o que vai acontecer com ele? Será quebrado de repente, sem que haja cura. Uma hora, a nuca dele vai dobrar. Mas vai dobrar com uma paulada tão grande, que vai quebrar a coluna dele. Não vai ter mais cura, vai virar tetraplégico. É assim que a vida faz. A palavra de Deus está dizendo, cuidado com isso, com essa atitude de soberba, de orgulho. A pessoa vai perdendo na sua vida, numa ou na outra área. Ele causa também, além disso, o auto-engano. Diz a Bíblia, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. O sujeito estava prosperando, e ele falou assim, não, eu sou o rei da cocada, não tem para ninguém aqui no pedaço não. É isso que ele está dizendo, no orgulho. Eu nunca vou vacilar, não, eu nunca vou cair do cavalo. Eu sou bom aqui, né? Então, eu dizia, é o salmista falando, eu era assim. Quando eu estava prosperando, eu falava, nunca coisas erradas vão acontecer comigo, nunca que eu vou vacilar. Mas o que Deus fez para ele? Diz o texto, tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte o meu problema, tornaste o meu problema maior do que eu posso suportar, fizeste forte a minha montanha, tu encobriste o teu rosto, o que aconteceu comigo? E eu fiquei perturbado. Deus perturbou aquela pessoa para que ela se quebrantasse, para que ela se tornasse uma pessoa humilde. O orgulho internamente endurece o coração da pessoa. Diz a Bíblia em Mateus 13:15, porque o coração desse povo está endurecido. Quando o coração da gente está endurecido, a gente não suporta ficar na igreja, não suporta ouvir a palavra de Deus. Você não quer ouvir, você é crítico. Então diz ali, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado. O que é mau grado? De má vontade. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com o ouvido, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A pessoa está entregue a si mesma. E, finalmente, o orgulho leva para a destruição, faz a vida da pessoa ser destruída. A soberba, que é o orgulho, precede a ruína. O que vem primeiro do que o fracasso é o orgulho. A pessoa enche de si, se dá por segura, vai enfrentando tudo, vai comprando o que não pode, vai achando que é dona do pedaço. De repente vem um tremendo de um fracasso na vida. Quer mostrar para os outros que é grande, vai se enchendo. De repente não dá conta mais. Soberba vem primeiro do que o fracasso. Ela faz isso. Então Deus
como que Deus trata essas coisas? Deus chama isso de pecado. Deus chama o orgulho de pecado. E quais são as ações de Deus quanto ao pecado do orgulho? Deus abomina o pecado. Deus tem nojo do orgulho, desse orgulho chamado pecado. Diz a Bíblia: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que ele não ficará impune. O arrogante, o soberbo, Deus vai punir essa pessoa. Isso não faz bem. Não fique aí que você está realmente querendo bater de frente com Deus. Abominável ao Senhor. E Deus também remove o orgulho da sua presença, o orgulhoso. Diz ali, os arrogantes. Quem são os arrogantes? São os soberbos, os orgulhosos. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam iniquidade. Então, os arrogantes, Deus vai tirar da vista dele, da presença dele. E Deus promete julgar o orgulho. Olha o que ele diz: amai ao Senhor vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas faz o quê? Retribui com largueza ao soberbo. Ele julga o soberbo, ele dá ao soberbo o que ele merece, o castigo que ele merece. Outro texto, por favor, meu irmão. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo. Quando fala o dia do Senhor, está falando o dia do juízo. Virá o juízo de Deus. Será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. O soberbo, ele vai ser abatido, num ou no outro momento da sua vida. Vai chegar a hora em que ele vai realmente se ver frustrado, prostrado. Talvez ele pode até manter os seus bens, manter a sua posição social perante os outros, mas dentro de si, ele vai se enxergar um nada. Tudo o que ele tem não vai traduzir em satisfação para o coração dele. A soberba vai levá-lo, com certeza, ao fracasso, e um dia ele vai notar o tremendo vazio que estava dentro de si, cheio de si, mas ele não era nada, estava então vazio. Então, qual é o conselho de Deus para nós? Encerrando nossa mensagem de hoje, diante de tudo isso, o conselho de Deus está em 1 Pedro 5,8: humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você quer realmente crescer espiritualmente? Você quer realmente que a pessoa de Jesus comece a se manifestar no seu caráter? Você comece a se tornar uma pessoa mansa e humilde como Jesus? Uma pessoa semelhante a Cristo, com o amor de Jesus, com a bondade de Jesus? Se humilhe diante do Senhor. Dobre o seu joelho diante de Deus. Diz: Senhor Deus, eu sou assim. Isso aí é o meu retrato. Muito do que está sendo dito é a minha verdade, mas eu não quero viver assim, Deus. E eu não tenho força para deixar de ser assim. Eu estou muito cheio de mim mesmo. Mas, Senhor, me esvazie de mim mesmo. Tenha misericórdia da minha vida. A Bíblia está dizendo para você depender de Deus. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus. Não dependa de você para lutar contra o orgulho, não. Isso seria mais orgulho ainda. Dependa de Deus. Dobre o seu joelho e peça a ajuda de Deus. Sozinho você não vai vencer o orgulho. Nenhum de nós consegue. Mas vá para Deus, se humilhe diante de Deus, dobrando o seu joelho e pedindo a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus. Você estará se humilhando. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus. Para quê? Ele, no tempo dele, ele vai exaltar a sua vida. O salmista, no Salmo 139, diz assim, ele orou a Deus assim: sonda-me, ó Deus. O que é isso? Ó Deus, examina o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, faz isso em mim, Senhor. Me mostra os meus pecados. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus vê tudo isso que eu falei em cada um de nós, mas Ele não fica dando de dedo na gente. Deus não está fazendo isso, nos acusando de nada. Quem acusa é o diabo. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O diabo dá a tampa, mas não dá a panela, mas não dá a tampa, não é assim? Então, mas Deus não faz isso com você. Ele já sabe a sua história, mas ainda assim Ele ama você. Ele deu o Filho dele para pagar por esses pecados que estão no seu coração. Mas Deus quer que você vá despindo disso. Se você recebe a Jesus como seu Salvador, Deus te recebe do jeito que você está, mas Ele te ama demais para te deixar desse jeito. Ele quer transformar a sua vida, não para te amar mais, mas porque Ele já ama você. Por isso Ele quer mudar e quer que você cresça espiritualmente. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Temos anunciado a você que Deus te amou sendo você ainda um pecador. E Deus deu o Filho dele para morrer por você. E é verdade.
Enquanto você estiver nessa vida, você não vai deixar de ser um pecador, nenhum de nós. Mas há uma grande diferença entre aqueles pecadores que foram salvos por Jesus e aquelas pessoas que ainda querem viver longe de Jesus, porque não quer deixar que Jesus seja o Senhor, o dono da vida delas. Pessoas que querem ficarem cheias de si. Pessoas assim não têm lugar para Jesus nas suas vidas. Mas se no seu coração há lugar para Cristo, se você quer aprender a ser humilde como Jesus, diga isso para Deus: Senhor, eu não quero que o orgulho tome conta de mim. Eu não quero ir para a perdição eterna por causa do meu orgulho. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor Deus. Eu quero que Cristo Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu quero que Ele dirija os meus passos. Peça ajuda de Deus. Se você ainda não fez uma entrega da sua vida a Cristo, coloque a sua fé em Jesus hoje. Ele morreu no seu lugar. Pagou pelos meus e pelos seus, pelos nossos pecados. Coloque a sua confiança então nele. Ele não ficou morto, ele voltou a viver, ele está vivo. Por isso ele pode salvar a sua vida. Você precisa dizer: eu creio que o seu sacrifício na cruz valeu para pagar pelos meus pecados. Não quero confiar em outra coisa, a não ser no Senhor mesmo, naquilo que o Senhor fez. Amém. Amado Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra. E nós pedimos que seja o Senhor mesmo nos ensinando, nos fazendo enxergar comportamentos, talvez dentro de cada um de nós, que estão prejudicando a nossa vida, a nossa convivência familiar e, acima de tudo, o nosso relacionamento contigo e prejudicando também o nosso crescimento na vida, Deus, em todas as áreas. E pedimos, então, que nos dê uma predisposição para a humildade, para ouvirmos a sua voz. Em nome de Jesus. Amém.